Vamos lá, igreja. Provérbios capítulo 13, versículo 1. O filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. Primeira lição do primeiro versículo. Nós precisamos entender o valor da orientação. O quão valiosa é a orientação. E a palavra nos ensina que nós devemos amar a repreensão. Por que o Salomão fluía tanto? Porque quando ele era repreendido, ele amava isso, ele aceitava a repreensão e melhorava como pessoa. Então, por isso ele prosperou tanto. Uma coisa interessante, a gente vai ver o pai dele. Quem que era o pai de Salomão? Você tem um pai que nem o Davi também, já é meio caminho andado, né? O pai dele, a palavra de Deus diz que era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, não é que o coração dele era igual ao coração de Deus. Eu expliquei isso aqui. É que a vontade de Deus é que ele fosse rei. Então ele era segundo o coração de Deus. Era um homem bom, um homem que a gente não precisa dispensa comentários aqui para falar da vida de Davi. E esse Davi, ele instruía Salomão, repreendia o Salomão, aconselhava o Salomão. E o Salomão fazia o quê? Aceitava a repreensão, aceitava a orientação. E eu não estou falando aqui da gente ficar aceitando orientação, repreensão de todo mundo. Não é isso. As pessoas têm que entender isso também. O que acontece? O que o Davi era do Salomão? Pai. Então eu vou aceitar a orientação do pai? O que o Natan era? Profeta. Quando Natan vinha falar com Salomão, ele aceitava? Aceitava, claro que aceitava. Não é porque ele não aceitou duas vezes que ele não aceitou a vida inteira. A gente tem que parar com isso. Às vezes a gente reconhece a pessoa por um erro dela. Ela fez 1000 coisas boas, fez uma ruim, e a gente vai focar no ruim. Tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode pegar o ruim como exemplo. E a vida inteira de coisa boa que ele fez? E a vida inteira que ele passou 40 anos de paz no seu reinado, sem ter uma guerra, porque ele era sábio para não arrumar confusão. Será que a gente lembra disso? Né? E as causas que ele julgava, você lembra? Com justiça para todo mundo. Vocês lembram disso? Então, ele aceitava a repreensão. Ele ouvia a orientação. E o que eu estou dizendo? Nós precisamos fazer isso? Sim. Desde que quem está nos orientando esteja sobre a minha vida. Amém? Então, eu vou aceitar a orientação de alguém na internet? Não, a pessoa está sobre minha vida? Não está um hater, um psicólogo, não sei o que. Não está sobre a minha vida. Eu não vou aceitar esse tipo de orientação. Amém? Então, eu preciso ficar atento quanto a isso. O que acontece geralmente? Eu busco a orientação que eu desejo ouvir. Isso não é aceitar a orientação, isso é ser malandro. Deus não gosta de malandro. Amém? Você buscar o que você quer ouvir é malandragem. Isso não pode. Então, quando a gente está na presença de Deus, o que acontece? O Senhor vai nos orientar. E às vezes nos repreender. Amém? E das duas formas, ele demonstra o que com a orientação e com a repreensão? O amor que ele tem por nós. Amém? Então, você vai aceitar a repreensão e a orientação de quem te ama. Não de qualquer pessoa. Amém? E outra coisa, essa pessoa precisa estar também acima. Porque orientação e repreensão vem de quem está acima. E de quem está abaixo vem o quê? Crítica. Então quem está abaixo não te orienta, ele te critica. Agora, acima que eu falo, de que sentido? Suponhamos, uma pessoa vem falar para você de casamento. Ela está no Agreste, vai vir daqui dar uma palestra de casamento. Mas como, cara? Não tem como. A pessoa casou não sei quantas vezes lá, vai dar uma palestra de casamento? Não tem como. Então agora a pessoa está lá. O meu sogro, por exemplo, 50 anos de casado, ele pode falar sobre casamento? Pode, 50, não, acho que é mais agora, né? 50 faz tempo que eu lembro que foi 50. 55 por aí. Então, tudo bem. Uma eternidade casado. Pode falar? Pode, porque tem uma vida inteira. Então a pessoa tem que estar acima. Não pode estar, né? Bota lá. Uma pessoa que não tem filhos, não tem mulher, vai te dar uma aula sobre família? É difícil de aceitar, sim ou não? Ah, mas o cara entende. Mas cadê a autoridade? Cadê a bagagem? Amém? Então a gente tem que ficar o quê? Atento quanto a isso. Amém? Agora, desde o momento em que eu me coloco sobre essa orientação ou sobre essa repreensão,
Aí eu preciso então, ou sob essa direção, eu preciso então aprender a o quê? A aceitar aquilo que é imposto, né? Por exemplo, você vai, vamos dar um exemplo simples. Você está trabalhando com alguém, né? E tem uma pessoa lá que está seu superior, seu gerente. Então ele é seu superior, sim ou não? Aí ele vai te dar uma orientação a respeito do seu serviço, ao que ele entende. Você vai aceitar ou não? Tem que aceitar. O que as pessoas fazem, Jéssica? Quer ensinar o dono da van como é que faz venda. Aí não tem jeito. O cara tem mais de 100 lojas, aí vai eu lá e falo assim, não, sua forma de trabalho não está muito correta. Não tem como. Então vocês estão entendendo? Na igreja é do mesmo jeito. Às vezes a pessoa se coloca sob ali, se coloca sob a direção do pastor, sob a autoridade dele, e depois quer ensinar como é que ele faz. Alguma coisa não está batendo. Amém? Então eu preciso ficar o quê? Atento quanto a isso. Primeira coisa, o Salomão não ensinava Davi. O Davi ensinava Salomão. Amém? Então, o filho sábio, ele acolhe a orientação do pai. Mas o insensato não aceita a repreensão. Quando a palavra de Deus está nos repreendendo, quem está repreendendo? O pai. O filho sábio aceita a repreensão do pai. Mas o insensato não aceita. Amém? Versículo 2, segundo ensino. Do fruto da boca, o ser humano se alimenta do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é crueldade. Igreja, nós precisamos de compreender o poder que tem na nossa fala. Eu acabei de citar aqui que Salomão, ele ficou 40 anos sem guerra. Por quê? Sabia o que falar, como falar e a hora de falar. Às vezes a gente fala e o que a gente fala não produz coisa boa. O que a gente fala não produz coisas amigáveis. Tem gente que ele não fala, ele destila veneno. Não tem essas pessoas? Ela vai falar um bom dia, ela não sabe falar um bom dia agradável. Um bom dia que ela vai falar, ela tem que falar um bom dia esquisito. Não sei. Tem gente que parece que tem o dom. Parece aquela serpente venenosa andando na rua. Você naquelas... Até esqueci o nome, que ela fica em pé. Não, mas nem a Nádia que eu ia falar, não. É aquela outra preta lá, a mais braba do deserto lá. Mamba negra. Essa aí, ó. Tá lá. Você não é uma mamba negra andando na rua. Por quê? Tudo que fala destila veneno. Então a palavra de Deus fala o quê? Do fruto da boca do ser humano se alimentará do bem. Então é o que é isso? É a gente saber falar as coisas. A gente trazer trazer ali, como que eu posso dizer? Saber resolver problemas, apaziguar. Amém? Resolver problemas. Tem gente que quando fala, ao invés de resolver problema, causa problema. Está tudo tranquilo. A pessoa vai fazer um comentário, causou um problema onde não tinha. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ficar muito atento, porque do fruto da boca do ser humano, ele se alimentará do bem. Entretanto, a ambição do ímpio é a crueldade. Versículo 3. A pessoa que consegue guardar sua boca, preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir, acaba se arruinando. Agora está falando o quê? Primeiro falou do poder da palavra, de como falar. E agora está falando do poder maior que nós temos, o de se calar. O maior poder não é o de falar, é o de se calar, é de ficar quieto. Já viu aquela pessoa que só fala a coisa errada na hora errada? O famoso inoportuno. Já percebeu isso aí? Tá tudo tranquilo, o cara vai fazer um comentário, gera maior climão e podia ter ficado com a boca fechada. Ninguém perguntou, ninguém deu oportunidade de falar, ninguém quer saber, mas a pessoa fala, porque ela acha que tem que falar. Quem que é esse aí? Um insensato. Acha que está na vida o famoso papagaio de pirata. Está falando, blá, 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 blá. Não, gente. Ó, a pessoa que consegue. Por que fala consegue? Porque não é fácil. Você querer falar daquele demônio da falação dentro de você e você conseguir segurar isso, é fácil? Não. Mas ó, a pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir. Não tem pessoas que falam sem refletir, fala demais, uma falação danada, né? E a gente precisa entender o seguinte: o que a gente fala
tanto pode gerar bênção, quanto pode gerar maldição, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. A palavra de Deus fala assim, ó, o Senhor odeia 6 coisas e a 7ª ele abomina, que é ficar causando intriga entre os irmãos. Ou seja, que jeito que é causado as intrigas entre os irmãos? Falação, cochicho, comentários desnecessários. Então a gente precisa ficar muito atento quanto à hora certa de ficar quieto, a hora certa de se calar. Tem gente que fala demais, não tem? Sabe o que a fala demais causa também na vida das pessoas? Atrai inveja. A pessoa está lá, Carlos Eduardo, com o seu plano de prosperidade, o seu plano de fazer algo. Aí ele não sabe, ficar com a boca fechada. Aí ele tem que falar para todo mundo. Aí sabe para quem que ele fala? Para aquele cara do Zorro Total, que eu esqueci o nome do zoião, assim, queria ter um desse. Como que ele chama? Severino que ele chamava? Certeza? Então, aí fala para esse cara aí. Os planos dele, ele já fala, queria ter um assim. Pronto, seu plano já vai por água abaixo. Por quê? Falou demais. Ah, eu tenho isso. Ah, você tem, então me empresta. Ninguém sabia que você tinha, mas agora que você já sabe, vão querer emprestado. Então, a pessoa tem que fechar um pouco a boca, parar de causar problemas para ela mesma. Outra coisa, 90% dos nossos problemas vêm por causa do que a gente fala e não por causa do que a gente ouve. Vocês já perceberam isso? Ouvir não te traz problema. Às vezes você fala assim, estou falando coisa desagradável, isso, não sei o quê, isso está me trazendo coisa ruim. Não está. Os seus problemas, a maioria deles é por causa do que você fala e não por causa do que você ouve. 90% pelo que você fala e 10% pelo que você ouve. Ou seja, quem está prejudicando a sua vida? Nós mesmos, com a nossa falação desnecessária. Então, cuidado, gente, com o que nós falamos. Vamos procurar ficar mais quieto. Na hora de aprender, como é que a gente aprende? Quieto, ouvindo. Mas você já percebeu que a gente quer falar? Tem gente que vai no médico, fala mais que o médico. Tem gente que vai numa aula da escola, quer falar mais do que quem está dando aula. A pessoa quer falar demais. E quem fala demais não aprende. Fica quieto, observa. Eu estou no meio de 5 pessoas sábias. O que eu vou fazer? Ouvir. Agora eu vou ensinar. Então a pessoa tem que ficar atenta. Presta atenção no momento certo de calar a boca. Amém? Sou eu que estou falando? A pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a sua própria vida. Entendeu? Por que está se arruinando? Porque fala demais. Amém? Versículo 4. Esse é muito interessante também. O preguiçoso ambiciona e nada alcança. Mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Igreja, o que a palavra está dizendo aqui? O que é empenhar? É trabalhar com amor. Nós precisamos nos empenhar no trabalho, mas não trabalhar demais. 2 coisas opostas. É trabalhar bem e trabalhar demais. Tem gente que trabalha muito, mas rende pouco. Tem gente que trabalha pouco, mas rende muito. Por quê? Sabedoria para trabalhar. Amém? Nós temos que ter estratégias de trabalho. Não é trabalhar muito. É saber como vai trabalhar. Entender o que está fazendo e como está fazendo. Eu, por exemplo, eu não gosto de trabalhar à toa. Tem gente que gosta de trabalhar à toa. Esses dias tivemos um problema lá na prefeitura. Trouxeram 1.500 folhas que estavam erradas, que não sei o que, falaram, vocês precisam analisar tudo isso. Eu falei, não vou analisar. Não trabalho assim. Eu preciso compreender qual que é o problema. Para me saber qual que é a solução. Eu ver isso aqui não vai resolver nada, isso já é o problema. Eu tenho que saber o que gerou o problema. Eu preciso ir na causa, não no problema. Entenderam? Então, a gente precisa trabalhar com sabedoria. Talvez pessoas iam ficar lá 5 dias lendo 1.500 páginas e não ia resolver. Com sabedoria a gente resolve é só compreender. Qual que é o problema do trabalho? Quando a gente não compreende o trabalho que está
fazendo. Quando eu compreendo como que funciona o meu trabalho, para que serve o meu trabalho, que é a maneira que eu vou fazer isso, eu consigo fazer isso muito mais fácil. Amém? Trabalhando menos e rendendo mais. Vocês estão entendendo isso? Então não é eu trabalhar muito, é eu fazer com sabedoria. Amém? Estão entendendo? Tem gente que trabalha demais. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que nós tivermos aqui 50 cadeiras para desmontar, né? Cadeira de madeira. Aí a pessoa vai trabalhar com a chave de fenda. Aí vai demorar quanto tempo para desmontar 50 cadeiras com a chave de fenda? Mas aí ele vai com a parafusadeira. Fez o mesmo serviço? Claro, mas em quanto tempo? Enquanto um trabalhou 3 semanas, o outro fez em 1 hora. Vocês estão entendendo? Então trabalhar com sabedoria não é trabalhar muito. É trabalhar com estratégia. De que maneira que eu vou fazer, né? Eu vou trabalhar no minha barbearia agora. Vou montar uma barbearia, vai ser 24 horas. Será que tem cliente 24 horas? Será que vai algum louco lá de madrugada cortar o cabelo? Então eu preciso saber qual que é o horário que mais tem cliente. De que forma eu vou poder otimizar o meu tempo. Porque tempo parado é tempo perdido. Amém? Então, a gente precisa compreender isso. Outra coisa interessante é que, às vezes, o desejo, só o querer, não vai fazer com que a gente atinja o objetivo. A gente pensa que é assim, né? Eu vou almejar algo e vou desejar e... Vai, eu quero. Ai, bobão. Vai pensando que você vai resolver sua vida? Não vai. Sabe o que vai te levar aos seus objetivos? Trabalho estratégico. Amém? Não é muito trabalhar e nem pensamento positivo. É trabalho estratégico. O que é trabalho estratégico? Tudo que eu vou fazer tem que ter um propósito. Eu não posso trabalhar à toa, não posso fazer à toa. Por que você está fazendo isso? Não, porque eu estou por fazer. Não, eu tenho que saber o motivo. Se eu não souber o motivo, se eu não souber em que aquilo está agregando, eu não faço. Estão entendendo? Então, o que me leva até os meus objetivos não é o meu desejo. O que me leva aos meus objetivos é o quê? O trabalho estratégico. Trabalho com inteligência. Amém? Estão entendendo isso? Então, às vezes a pessoa ambiciona muito, mas é preguiçoso, tá vendo? O preguiçoso ambiciona. Ele quer. Ele olha uma coisa, ele quer. Ele vê uma pessoa tendo uma coisa, ele quer. Mas ele está fazendo o que para isso? Nada. Amém? Outra forma está o outro também. Trabalhando demais, mas sem estratégia. Quer que eu dê um exemplo do cara que trabalha sem estratégia? É o que é tudo. Eu já aprendi isso. Quem é tudo não é nada. Quem é tudo não é nada. Então, você tem que ter uma estratégia. Eu vou me especializar em algo. Por que, igreja? O especialista custa caro. E o faz tudo? Barato. O faz tudo é barato. Porque o faz tudo não faz nada com excelência. Ele sabe fazer tudo, mas nada sai com excelência. Agora, o especialista, como diz o nome, ele é especialista. Amém? Certa vez eu trabalhava numa oficina e saiu esses carros com pedal eletrônico, né? E o pedal eletrônico foi pedal de acelerador. Antigamente era um cabo, ligava no carburador, você era que porcaria. Agora é eletrônico. Eletrônico quer dizer o quê? Que é através de fios. Chegou um carro lá, uma Meriva, chegou no guincho, não acelerava. E nós tínhamos lá um especialista. Ele falou assim, deixa o carro aí. Ele já sabia o que era. A hora que chegou, ele já sabia o que era. Deixaram o carro lá. Quando a gente foi embora, ele foi lá, tirou o pedal, abriu o pedal, tinha uma engrenagem dentro, ele inverteu a engrenagem, pôs de volta, fechou o pedal e pôs no lugar. Simples, não gastou 15 minutos. Aí eu que atendia, né? Ele falou assim, pode cobrar R$700, na época. Eu falei assim, mas R$700? Você só virou a engrenagem aí? Ele falou assim, então, o problema não é virar a engrenagem, o problema é saber que tinha que virar ela. Então eu falei, tem razão. O cara já tinha ido um monte de lugar, já tinha gastado um monte de dinheiro e não tinha resolvido o problema. Aí eu entendi, o especialista custa caro, mas ele resolve e o cliente sai satisfeito. Talvez poderia ir num cara que não é especialista, ele desmontar o motor, arriar o câmbio, trabalhar para arrebentar, mas não resolveu o problema. Aí você vai pagar pelo serviço do cara, que ele trabalhou muito, mas ele não resolveu o seu problema. Então, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, a gente precisa trabalhar com
estratégia, sabedoria. E especialista custa caro. Valorize aquilo que você faz, mas seja um estrategista. Amém? Eu estou falando isso mais na questão dos PJ. Amém? Amém, PJs? Glória a Deus. Continua aqui. Versículo 5. Versículo 5. Os justos odeiam tudo o que se parece com a mentira, mas os perversos produzem vergonha e desgraça. Igreja, nós precisamos amar a verdade. E é interessante como às vezes a gente fleta com a mentira. Vocês já perceberam isso? Aqui está dizendo assim, ó, e o texto é bem claro quanto a isso. O justo odeia tudo o que se parece com mentira. Não é só a mentira. O que é engano. Às vezes é engano, não é mentira. Não tem essa? Tem uns espertão que falam assim, ó, eu vou fazer isso aqui, não é mentira, é um engano. Por exemplo, algumas plataformas, tá lá, essa taça com água, R$ 2,99. Aí você entra para comprar a taça com água. Aí tá lá, a taça de R$ 2,99 não é essa que está na foto, é uma desse tamanhozinho. Essa aqui custa 50. Eles mentiu quando colocou lá R$ 2,99? Mas parece mentira, não parece? Ou seja, é enganação. Te ofereceu uma coisa, mas na verdade era outra. Então, o justo, ele não fleta com a mentira. Tudo que parece ser desonesto, tudo que não parece ser uma coisa do bem, a gente não fica próximo disso, a gente não participa disso. Ah, eu estou pensando em levar vantagem de uma certa forma. Nós não fazemos isso. Amém? Vamos continuar aqui, igreja. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que é interessante aqui no trabalho estratégico, e não no desejo. Sabe que o trabalho estratégico nos gera? Prosperidade. Amém? E prosperidade não é dinheiro. Porque tem gente que tem dinheiro, mas tem muito problema junto com o dinheiro. Então isso não é prosperidade. O que é prosperidade? É quando você está tendo o suficiente em todas as áreas de sua vida. O que adianta eu ter milhões na minha conta e meu emocional está arrebentado? Eu estou lá no psiquiatra todo dia porque eu estou com síndrome do pânico, estou com isso, estou com aquilo. O que adianta isso? Então eu preciso o quê? Para ter prosperidade eu tenho o que eu preciso em todas as áreas da minha vida. Isso é prosperidade. O trabalho estratégico, o trabalho com inteligência nos traz isso. Amém? Vamos continuar aqui? Aí, igreja, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pular alguns, porque nós não vai dar tempo de falar todos. Eu vou pular alguns hoje, mas aí na quinta nós recapitula e vai falar sobre todos. Na terça também. É porque se eu for falar um por um, não vai dar tempo. Então eu peguei aqui os que eu acho que não mais importante, mas tem mais a ver com esse princípio aqui, para a gente poder enfatizar. Amém? Então até agora a gente aprendeu o valor da orientação e da repreensão. Amém? Sim ou não? O poder da palavra e o poder de ficar quieto. Amar trabalhar com estratégia e o amor à verdade. Então olha só, 5 versículos, 5 princípios. Imagina se você pega um. Que beleza. Vamos continuar? Versículo 7. Alguns sustentam falsamente o papel de ricos e prestigiosos, mas nada têm de fato. Outros passam a ideia de que são pobres, mas possuem grandes riquezas. Igreja, traduzindo para a linguagem de hoje, é o pobre que pensa que é rico. É o que mais tem no mundo. Pobre que pensa que é rico. Eu vou dar uma ideia para você, não se ofenda. O cara tem um iPhone 16, mas ele não tem onde morar. O cara tem tanta coisa, mas o que precisa ele não tem. Agora me fala para que com um cara que trabalha,
Vamos pôr aqui, que trabalha no pesado, trabalha braçal, precisa de um iPhone 16. Para quê? Se ele trabalha, igual eu falei, desmontando cadeira, o que ele precisa? De uma parafusadeira, para ele evoluir. Mas em vez de comprar a parafusadeira, o que ele faz? Fica na chave de fenda e compra um iPhone. É por isso que a gente não rompe. Fica comprando coisas que estão desnecessárias. Querendo gerar uma aparência de riqueza, mas na verdade está a pitanga. Eu fico vendo, eu conheço pessoas, igreja, ricos aqui na cidade, milionários até, que tem um carro inferior ao meu. Mas o cara é milionário. Esse tempo tinha um milionário aqui, ele tinha uma caminhonete muito boa mesmo, dessas do ano. Ele ficou 3 meses na caminhonete, vendeu e comprou um caminhão. Eu falei, por que você não anda de caminhonete não? Ele falou assim, não, o caminhão me gera R$8.000 por mês, a caminhonete me gerava 3 de despesa. O que é isso? Sabedoria, cara. O cara largou uma coisa que gerava 3.000 de despesa e trocou em uma que gera 8 de lucro. Olha só como que a mente é que tem que ser transformada, a mente é que tem que ser mudada. E eu não estou aqui falando. Você quer ver uma coisa que é interessante? Não estou falando mal de lugar nenhum, não. Mas ontem eu fui lá naquela lojinha 220, sei lá, 220. O que eu observei? Não tem nada que presta. E nada que vale 20. Nada que vale nada. Ou seja, tudo que tem ali é algo que você não precisa. E você pensa como é que estava a fila. Umas 150 pessoas na fila comprando um monte de coisa que não precisa. Eu olhei e falei, gente, olha que pessoa da mente fraca. Já olhei, só vamos sumir aqui. Não precisa de nada que tem aí. Já vazei, já fui para outro lugar. Então, o que acontece? A mentalidade da pessoa é uma mentalidade pobre. Aí ela não tem que fingir que é rica por coisas, ela tem que ter uma mente rica, a mente. Não adianta ela ter dinheiro e a mente pobre. É melhor ela ter a mente rica e não ter dinheiro. Porque aí ela sabe dos prazeres. Porque senão, gente, a gente vai viver numa pitanga desgraçada. Já pensou você com o iPhone sem dinheiro para pôr crédito? É o que está acontecendo. Você tem um carro, não tem dinheiro para pôr combustível. Você tem a casa, mas não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Então, olha que coisa louca. Então a gente precisa o quê? Estar atento, a nossa mentalidade precisa mudar. Se eu ganho 5 mil, eu tenho que agir como uma pessoa que ganha 5 mil com sabedoria. Agora, não, eu vou agir como uma pessoa que ganha 20. Aí eu vou ganhar 5 mil com o quê? Com insensatez. Vou passar dificuldade ganhando 5 mil. Que é um salário razoavelmente bom hoje, dá para sobreviver até com uma certa tranquilidade com 5 mil reais. Mas tem muita gente que ganha acima disso e vive uma pitanga danada. Por quê? A mente pobre. Mente pobre pensa assim, né? Eu preciso de um iPhone, eu preciso de uma televisão 66 polegadas. Você tem parede para pôr televisão? Já comprou a parede? Você já comprou a parede? Tem a parede? Você tem uma cama? Você passa quanto tempo da sua vida dormindo? No mínimo 8 horas. Os que dormem menos. 8 horas por dia. 8 horas dá quase o quê? 1/3 da sua vida. Então se você viveu 90 anos, 30 anos você passou dormindo. Aí você compra um colchão velho mijado para você poder ficar lá dormindo, colchão usado. Ou seja, você não descansa. Aí porque você não descansa, você não produz. E porque você não produz, você continua na miséria. Está entendendo? Dorme cansado e acorda cansado. Aí está vendo a Netflix. Está lá. Mas o corpo velho está naquela cama horrível. Celular na mão e dor na coluna. Porque o colchão pagou R$1.000, o celular 8. Tem que ser o contrário. Paga 8 numa cama boa para você dormir. Fica com um celular de R$1.000. Tá de bom tamanho. O que o celular de R$1.000 faz que o de 8 mil não faz? Me fala. Aí tem uma foto aqui. Você precisa ver. Você liga aqui em Franca, você puxa, olha só que zoom. Você é fotógrafo? Você trabalha em alguma reportagem? O que você faz para você usar esse zoom? Você não pode ir lá? Você está 50 metros aqui lá, você está sem perna, que você não pode se aproximar? Por que você necessita de ser espião do FBI, que você precisa de tirar foto de longe? Qual é o problema? O que é isso? Sabedoria. Não tem sabedoria. Finge que é rico.
E você acha que rico fica com essas porcarias, gente? Não fica. Rico não está nem aí com isso aí, não. Só se ele ganhar um, porque correr atrás disso aí não vai, não. Você já viu alguns jogadores aí que tem o celular até que Samsung vai quebrado? O cara não está nem aí com isso. Quando o cara tem a mente evoluída, ele não se preocupa com isso aí. Agora vamos falar a verdade. E o que o telefone atrai de bom para nós? Nada. Nada. Só distração e porcaria. E a gente precisa do melhor para quê? Uma Bíblia. Quando vai comprar a Bíblia, a gente comprar a Bíblia de estudo boa, que é por quê? Aquele folheto dos Gideões de graça. Aí vai lá, R$3,99 a Bíblia. Você acha que uma Bíblia de R$3,99 vai prestar, gente? Não vai. Não. Ah, por quê, pastor? A palavra não é a mesma? É, mas tudo grudado. O fundo sai para cá, você não consegue fazer uma leitura. A letra de bula de remédio. Ah, não leio porque eu não compra uma Bíblia que presta, então. Investe no conhecimento. Investe em algo produtivo. Né? Faz coisas boas para você, que vai te levar para frente. Não fica tentando viver uma vida que não é sua. Tentando, quantas pessoas eu conheço quer ficar acompanhando gente que não pode acompanhar. O cara ganha R$100 mil, Carlos Eduardo. Aí ele vai lá almoçar, 300 dele, 300 da mulher. Aí o pobre, mente pequena, pensa o quê? Dá para me pagar 300 conto? Não, estou ganhando 1.800, 300, já vou ficar só com 1.500, pelo menos estou com 1.500, dá para me ir. Onde o rico vai, eu vou e vai lá. Vai lá. O que ganhou com isso? Nada. Aí, de preferência, ainda te ofereceram uma comida que você não sabe o que é, ainda é ruim. Você podia ter comprado uma picanha por R$80 e assado na sua casa. Comia você e sua família, você ia comer picanha. Mas você está comendo que você não sabe o que é, porque os outros falaram que é muito bom. Mente de pobre metida rico. Estão entendendo isso? Você não quer, a mente rica, ela quer o melhor para você. Você quer o melhor para você. Agora o pobre, ele quer imitar os outros. Ele não quer o melhor para ele, ele quer imitar os outros. Ah, eu quero um cappuccino gourmet com não sei o que. Você gosta? Não, não gosto. Mas estou tomando porque é muito sofisticado. Então vai, então, toma então. Não sabe nem gosta daquela porcaria, mas vai tomar. Completo, aí ele não sabe o que é completo. Mas como ele é pobre, vai completo. Beleza? Aí vem lá, canela, chantilly, não gosto de chantilly. Então por que você pediu completo? É porque ele não sabia o que era. Vocês estão entendendo? Então é assim que funciona. Porque a gente quer fazer o quê? Quer ficar imitando aqui, ó. Agora, olha que interessante. Isso aqui eu já tinha visto muitas vezes, mas eu não tinha compreendido ainda. E o pessoal que eu vi fazendo isso aqui, nem crente não é, Cadu. Olha só. Tipo, outros passam a ideia de que são pobres, mas possuem riqueza. Eu conheço um monte desse aí. Os caras é podre de rico, você olha e fala, rapaz, esse cara não tem onde cair morto. Ele passa uma ideia de pobreza, mas na verdade cai milionário. Agora o pobre metido a rico é difícil demais. O cara está lá, não tem onde cair morto. Aí você fala, tem R$100 para me arrumar? Ele tem? Ele não tem, mas aí ele fala assim, como é que eu vou falar que eu não tenho? Fala, nossa, tinha essa conta de água aqui, mas deixa quieto. Vou emprestar esse R$100 aqui, depois eu pago essa conta. Tem que manter uma pose, filho, que não tem. Aí você é convidado, tudo que é convidado ele tem que ir, porque tem que manter a pose que ele tem, mas só acumulando dívida em cima de dívida. Já o rico já é engraçado. Ah, vamos para tal lugar? Ah, não, vou não, gasta muito. Esse dia tinha dois ricos conversando, e um falando que tinha ido para Orlando, né? Lá para Disney. O outro falou, não vou de jeito nenhum, você está doido, não, tanto que eu vou gastar. Eu falei, o cara tem milhões e não quer gastar para ir. Aí o pobre, não, eu vou para Disney. Vai, pega o seu salário de 3 anos, junta e vai para Disney. Aí chega lá, você fala que você é o Mickey, tira 2 fotos, vai embora e passa fome o resto da vida. É, uma beleza. Por quê? Alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos, mas nada tem de fato. Outros passam a ideia de que são pobres, mas possuem grandes riquezas. Amém? O 10 agora. A arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam o conselho. Igreja, olha que coisa interessante. O arrogante, olha o que a arrogância produz? Só contenda. O que é contenda? Problema, confusão. A arrogância só produz confusão. Mas, olha só,
mas a sabedoria está com aqueles que buscam o conselho. Esses dias eu estava falando para a pastora, tem coisa interessante. Cara. O tanto de ímpio que me liga para se aconselhar não tem cabimento. Aí eu fico vendo às vezes os de casa se afundando e os ímpios pegando as ideias boas. Porque conselho, quando não sabe, é de graça, né? Se a pessoa te pedir um conselho, ela quer um algo bom. Você vai fazer o quê? Você vai dar o seu pior ou o seu melhor quando você está aconselhando? Vai dar o seu melhor. Aí, as pessoas, esses dias, um me ligou, querendo saber em quais dos ramos de comércio ele poderia ingressar. E o engraçado é o seguinte, ele falou de um, eu falei que se fosse eu não faria daquele jeito, faria de outro jeito, e o jeito que eu falei que eu faria foi o jeito que ele fez. Qual que é o contato que tem comigo? Mínimo. Só me liga quando precisa de um conselho. Aí os nossos. Pastor, eu devo ir para a direita? Você fala, não, gente, vai reto, porque vai dar certinho. Aí você fala, obrigado, pastor. É desse jeito. Ou quando não, é o contrário. Né? O conselho vem depois. Pastor, comprei isso e aquilo outro. O que o senhor acha? Uma benção, irmão. Que benção. Pastor, comprei um Peugeot 2006, 350 mil quilômetros rodados. O que o senhor acha? Uma benção. Vende o Peugeot, compra um Tempra ou uma areia. Gente, depois que comprou, depois que fez, pastor, eu saí do serviço, o que o senhor acha? Não acho nada, agora vai procurar outro. Já saiu aí. Entendeu? Então, primeiro faz, depois pergunta. Não sei para quê. Não sei para quê. Eu já vou te falar. Toda vez que você vir me perguntar algo, depois que você fez, sabe qual vai ser a resposta? Que bênção. Vai ser desse jeito. Porque eu não posso falar que maldição, você se deu mal. Porque aí você vai se ofender. Então, que bênção. Pastor, contraí uma dívida aqui de 25 anos. Que bênção. Comprei um carro. Que carro? 60 prestação de 5.300. Que bênção. Daqui 3 meses você não dá conta de pagar, devolve. Mas eu vou falar isso? Não, eu vou falar que bênção. Vocês estão entendendo? Por quê? Primeiro faz, depois pergunta. Mas a palavra está dizendo o seguinte, por que é isso? Por causa do que acontece isso? Por causa da arrogância. O arrogante é assim, ele acha que ele sabe tudo. Pastor, você pergunta alguma coisa para as pessoas? É claro, tudo que não é da minha área eu pergunto para os outros. Agora, o que é da minha área eu sei. Então, por exemplo, eu vou fazer um penteado Boris Johnson. Vou perguntar para quem? Para o Cadu e para o Pedro. Os caras sabem que eu falo, não, é melhor pentear para cá. O Cadu fala, não, pentear para lá. Eu falo, não, é para cá. Ué, eu preciso saber como é que eu vou fazer. Então, eu preciso perguntar para quem? Né? Ou precisar de uma moda para dar uma roupa para minhas filhas, né? O que eu vou fazer? Perguntar para a pastora, consultora de moda, né? Preciso perguntar como é que eu faço uma manobra com uma carreta. Com quem que eu vou perguntar? Para o Robson. Né? Agora eu vou perguntar para quem não tem habilitação. Eu vou perguntar para o Salomão. Salomão, como é que eu faço para manobrar essa carreta aqui? Ué, eu estou morto. Né? Vou precisar de uma defesa pessoal. Para quem que eu vou perguntar? Então, cada um na sua. A gente precisa o quê? De compreender isso. Agora, as pessoas não. Elas querem o espiritual, elas é o fariseu. Sabe tudo da Bíblia. Né? É o sacerdote, espiritual é o sacerdote. Né? Medicina, ele é médico. Né? Negócios, ele é o rei dos business. Então, não tem nada que a pessoa possa aprender, porque ela é o quê? Arrogante, ela sabe tudo. Então, quem sabe tudo, infelizmente, ela só produz o quê? Contenda. Por que é contenda? Eu vou explicar por que é contenda. Porque a contenda não é na hora de fazer, a contenda é depois que está feito. Vou explicar isso aí. Um casal, está lá. Ambos querendo prosperar. Aí um tem uma ideia ruim. O outro apoia a ideia ruim. A ideia ruim já vai gerar problema? Não, a ideia ruim está tranquilo. Aí coloca a ideia ruim em prática. Aí é que gera o problema. Aí é que vem a contenda. Por quê? Arrogância. Se tivesse ouvido alguém no início, não estaria se arrebentando depois. Mas a arrogância. E tem gente, que está indo para o buraco. Está indo para o buraco. A pessoa está dia após dia indo para o buraco. Mas a arrogância não permite ela perguntar nada, porque ninguém pode saber mais que eu sou
o Einstein da sabedoria, mais que o Salomão. Né? O Salomão é o pai da sabedoria, o cara é o avô da sabedoria. É o mais. Continua. Agora vamos para o 13. Quem zomba da palavra pagará caro por isso. Mas aquele que obedece ao mandamento será o quê? Regiamente recompensado. Amém? Então, olha só que interessante. Quem zomba da palavra, o que é zombar da palavra? É achar que eu estou acima dela. É ouvir e não praticar. Eu estou zombando da palavra. A palavra de Deus nos instrui de uma forma, eu faço de outra. E aí, além da zombaria, o arrogante e zombador, vai dar certinho. Pensa numa mistura perfeita, é zombaria com arrogância. No final vai dar tudo certo. Sim ou não? Claro que não. Está dando certo? É bem simples. Por que não está dando certo? Ou está com zombaria, que é ouvindo e não praticando, ou está com arrogância, que acha que sabe mais do que Deus que escreveu a palavra. Por isso que às vezes as coisas não estão dando certo. E nem vai dar. Não estão dando e nem vai dar. Quão maravilhoso é, igreja, quando você dá uma instrução dentro da palavra de Deus e a pessoa acata. Ela rompe numa velocidade. Olha só o Salomão. O pai dele falou, está lá morrendo, Davi falou assim, Salomão, seja homem. E começou a dar algumas instruções. O que ele fez? Pegou aquilo para ele e rompeu. Acate a palavra do Senhor. Né? Obedeça às ordens de Deus. Isso foi o que o pai dele falou para ele. O que ele fez? Colocou em prática. Mas às vezes a gente se acha tão superior, se acha tão a mais, que a gente não quer colocar nada em prática na nossa vida. Quando pergunta, não sei para que pergunta. Porque pergunta deve ser para saber o que não fazer. Deve ser isso. A direção que eu receber vai ser o que eu não vou fazer. É assim que funciona. É assim que está funcionando. A gente às vezes só pergunta para saber o que não vai fazer. E se fizesse, seria o quê? Regiamente recompensado. Mas, porque zomba, pagará caro. E tem gente pagando caro. O pagará aqui está no futuro. Mas tem gente que já está pagando, porque fez isso no passado e está pagando caro por algumas desobediências. E o pior não é nada, se não mudar, o boleto só vem com juro, filho. Funciona assim. Não tem vamos quitar a sua dívida, não. O boleto só vai acrescentando juro, enquanto a gente não muda de posicionamento, enquanto a gente não muda de vida, não para de zombar. Continua. Então vamos lá, vamos dar uma recapitulada? Dá para recapitular. Primeiro ensinamento de hoje, versículo 1. O sábio, ele compreende o valor da orientação e da repreensão. Do fruto da boca, ou seja, versículo 2, o poder da palavra. Versículo 3, o poder do ficar quieto. Versículo 4, trabalhar com estratégia, com sabedoria. Versículo 5, não compactuar com a mentira, não ficar próximo disso. Versículo 7, não ser o que não é, ou não fingir ser o que não é. O 10, o perigo da arrogância. O 13, o problema de zombar e qual o final disso? A falta de recompensa. E agora vamos para o 18, amém? Quem despreza a correção, cai no escândalo e na pobreza. Entretanto, quem acolhe a repreensão é abençoado com honra. Aí por que eu não gosto de repreensão, gente? Por que? Qual que é o motivo? O apóstolo Paulo fala que a gente tem que amar a repreensão. Por quê? Porque a repreensão me leva para mais longe. É assim que funciona. Estou lá em casa de boa, de repente a pastora fala assim, você não está perdendo tempo com isso aí não? Vamos orar. Isso é ruim ou é bom?
É bom. Está me repreendendo? Tá, mas é bom. Vai sair de manhã, se eu pôr o pé para fora e não tiver orado, eu falo assim, você já orou antes de ir? Isso é ruim ou é bom? É bom. A repreensão, ela é boa. Quem te repreende é quem te ama. Mas o que a gente faz? Eu não quero, eu não aceito a repreensão. A esposa, muitas vezes, ela repreende o marido em algumas atitudes dele, e vice-versa, e o marido também repreende a esposa em algumas atitudes, e o casal, ao invés de aceitar e romper, o que faz? Se chateia com a repreensão. Está lá o cidadão saindo de casa com o espírito de malinhambulambo. A mulher fala, gente, eu estou bem arrumado, dá para você dar uma melhoradinha nesse aspecto. Eu sou homem, preciso ensinar. Então vai, Maria Mulambo. Vai lá. Então vocês estão entendendo? A mulher está mandando você dar uma ajeitada no figurino, que você está horrível. Aí isso é o quê? É ruim, não vou fazer não. Então não vai, fica que nem um mendigo aí na rua. Depois vem outro. Sua mulher olha, você vai achar ruim, porque está fazendo mendigo, não aceita nada, né? Não aceita uma repreensão de nada, né? Mas vai, continua. Tá bom. Seu marido, quando seu marido fala para você, pinta o cabelo, porque a coisa está feia. Está feia. Não espere isso. Não espere seu marido falar isso aí. Se o seu marido mandar você pintar o cabelo, pensa assim, ultrapassei todos os limites. Nenhum marido não repara isso. Se o cara reparou, querido, você não quer fazer as raízes, pensa que você já está sem raiz, você está com o cabelo todo danificado. Então, não espere isso não. Agora, o que está pensando, se é o cabeleireiro por causa do meu cabelo? Não, então vai, fica com esse cabelo aí, essa bucha em cima da cabeça aí. Horrível. Fica. Não. Então funciona assim, não é esquisito esse negócio? Está lá, o cara engordando, parecendo um sapo. Diminui um pouco a comida. Comigo, dá uma pedaço de carne gordurosa aí. Vai. Um pouco tá lá, parecendo um javali asiático. Um javaporco, aquele mundo lá. Aquelas presonas ainda. E achando que tá abafando. Por quê? Não aceita a repreensão. Daqui a pouco infarta. Sem pescoço. Suando no frio, com a pressão alta, o coração velho não aguenta bombear. Mas a pessoa assim, não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então vai, continua. Não aceita. Não é assim? Eu estou falando esse ponto aqui para a gente poder entender, mas na vida espiritual eu nem vou falar. Né? Não vou nem tocar. Isso é o visível. Se o notório está assim, eu não vou nem falar do espiritual. Você já imaginou? Se o seu marido fala para você, compra uma roupinha, querida. Se ele falar isso para você, pensa que a coisa está terrível. Amém? Então, comece a acatar as orientações. Porque a repreensão, igreja, muitas vezes ela é boa. Sua esposa fala assim, não anda com fulano de tal, porque o cara lá não presta. Por que ela sabe disso? Porque a mulher tem um sexto sentido. O homem não tem. O homem não consegue identificar quem presta e quem não presta. O homem só identifica o seguinte, se o cara pisou na bola com ele, aí ele sabe que não presta, porque já pisou na bola. A mulher não, a mulher já tem um negócio diferente. Ela já vai assim, não gostei desse cara. Aí você fala, você conhece ele? Não conheço não, mas não gostei dele não. Afaste-se, porque vai dar problema. Mas o que a gente faz? Vem cá, meu amigo Acabe, deixa eu fazer uma aliança com você. Assim funciona. Aí sua mulher fala, aquela mulher dele é uma Jezabel. A mulher do Acabe, é uma Jezabel. Não, coitada, a mulher é uma mulher de boa, sossegada, trabalhadora, né? Crente. Fica atento, querido. Fica atento. Né? A gente já nunca aceita a repreensão. Quantos irmãos aqui, só um exemplo, a gente fala, seu filho está andando com quem não presta. Tá não. Aquilo lá é da igreja. É bom, esse dia eu estava com o Carlos Eduardo, né, Carlos Eduardo? Você tirou uma foto do filho do crente e falou assim, seu filho está lá no rio, pulando de cabeça nas pedras, lá com um monte de maconheiro. Aí a pessoa olha a imagem e fala, não, isso aqui é o quintal da casa do amiguinho dele. Então não aceita não, então é o quintal. Está lá aquele rio turvo. Você não, né? Não, é o quintal. E esses caras fumando maconha aqui? Não, isso não é maconha, não, eles estão fumando maconha medicinal. É cigarro comum, com coisa que muda alguma coisa. Não é cigarro, não é maconha, não é cigarro. Então é. E esses copos de pinga, não é pinga não, é água. A garrafa é de 51, mas é água que tem dentro. Então tá bom. Continua, vai, tranquilo.
Você continua com o santinho aí. Depois vai vir o quê? O problema. Aceita? Não, não aceita. Qual? O que despreza a correção, sabe o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é quando você vai falar alguma coisa para ele falar, e você? Falou e você, esquece, pode desanimar. E quando não fala, pensa. Quando não fala, pensa. A pessoa está lá numa merda danada. Está tudo arrebentado. Aí você vai falar, e você? Vai voltar a falar, eu estou bem, graças a Deus. Eu sei que não está, por isso que eu estou aqui falando com você. Né? Está igualzinho quando a gente fala de Salomão. Fala que Salomão é o pai da sabedoria. Já que ele sabe por que ele foi então ficar com outras mulheres e outros povos. É uma mancada só, filho, uma vida inteira de coisa boa. Né? O Davi era um homem... Era porque então que ele pegou a Batseba. E eu sei porque você faz uma cagada atrás da outra. O cara só fez uma. Né? Agora a gente é toda hora, uma atrás da outra. Entra semana, sai semana, uma atrás da outra e de boa, cegadinho. Terrível coisa isso aí, né, Carlos Eduardo? Então, trágico. Quem despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. Entretanto, quem acolhe a repreensão será o quê? Abençoado com honra. Quer ser honrado? Quer ser abençoado? Começa a acolher a correção. Estão entendendo isso? Então, olha só que interessante. Olha como que a coisa é o contrário, Pedro. A pessoa vem para a igreja. Aí ela pensa que o que vai gerar bênção e honra para ela é seja abençoado, vai dar tudo certo. Está falando isso aí? Está falando que, quem despreza a correção. Então, o que você tem que pegar? O oposto de desprezar é o quê? Acolher. O que você tem que acolher? A repreensão. Então, ao invés, raiva que me dá, ao invés de você pegar e ficar assim, quando o cara fala, está abençoado, pega a repreensão. A hora que vem a repreensão, você fala assim, você que está indo para o inferno, não vai mais. Aí você fala assim, isso eu recebo. Agora não, só recebe coisa boa. Chave da casa própria, amém. Bênção sem medidas. O que será abençoar sua casa e você? Agora, deixa de ir para o inferno. Não, isso eu não quero. Começa a obedecer. Não. Faz o que a palavra de Deus diz. Como é que vai prosperar? Está dizendo ali, quem despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. Entretanto, quem acolhe a repreensão, então quando vem a repreensão, faz assim, eu aceito. Para de ficar falando, foi para você, é para o outro, é o outro. Não, é para mim. Você vai ver o quanto vai ser bom. Não vai ter como errar. E a pessoa, se você pegar toda a repreensão dos outros para você, está feito. Se você estava bom, vai melhorar ainda, mas a repreensão não vai te atrapalhar, vai? Tá lá, haja com sabedoria. Você fala, não, isso não é para mim não. A pessoa fala, não, é para mim. Aceite a palavra do Senhor. Você fala, não, isso é para mim. Você fala, não, é para mim. Não seja um teimoso. Você fala, não, eu estou teimando ainda. Agora não, tudo não é para mim. Bênção. Vai pensando quando você vai. Vamos continuar, né, Bruno? Glória a Deus. Fica aí. Vamos falar coisas boas. O que a palavra de Deus fala? Vai ser abençoado quando ficar quieto. Não é que a falação, não. Quieto. E é sempre o contrário, você percebeu? A gente aprende, né? Vou profetizar e fica falando assim, não sei o quê, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Não, cala a boca. Fica quieto. Aí que as bênçãos vão vir. Fica quieto. Amém? Eu vou pegar só o que é bom. Não. Pega a correção. É a correção que vai te impulsionar. É a correção que vai mudar a sua vida. Agora que você quer a correção? Não, tem gente que é assim, né? Até muda de igreja para não receber a correção. Então vai, muda, pode ir. Aí você vai vir para onde você vai parar no final, sem correção nenhuma. Você vai viver o Romanos 1, sossegadinho na sua vida. E sem correção é daquele jeito, né? Quando Deus fala assim, deixa eles fazer o que eles quiser, deixa por conta. Aí é sem correção, Romanos 1. Só você ver lá o que aconteceu. Amém? Vamos lá? Continuando. Versículo 19. A esperança que se realiza satisfaz a alegria e alegra a alma. A esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma. O tolo, contudo, jamais se desapega do mal. Não preciso nem falar mais nada, né? A esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma. O tolo, contudo, jamais desapega do mal.
Igreja, não tem gente que é assim? Não pode ver uma coisa ruim que se apega. Parece um imã para coisa ruim. E não desapega mais. É pior do que super bonde. Você fala, gente, isso aí está te causando sua desgraça, sua morte. Você fala, não tem problema. Está lá um sanguessuga na perna, sugando o sangue do cara. Está igual sanguessuga, não solta. Aí você fala, não, deixa ele aí. Tadinho. Fica aí com o sanguessuga aí, ó. Tem gente que tinha cada um, né? Por exemplo, o sanguessuga tá lá. Você era um vampirão nele lá e ele desapegava? Não. Os caras estão te fazendo bem, não. Não, tranquilo. Olha, rapaz, você está indo pro inferno. Não, sossegado. Não, vai, continua, vai. Podia ter ficado. Hoje, certamente, né? Um cego guiando outro cego, ambos caíram no buraco. Certamente, uma hora dessa estava com a corda lá no buraco, tentando puxar. Podia ter continuado. Mas aí, uma hora a pessoa desperta. Graças a Deus, fala assim, eu recebo. Graças a Deus. Aí, ó. Só o Carlos Eduardo recebeu, o resto ninguém recebeu. Ah, que benção, é isso aí. Então, gente, é assim que funciona. Olha só. A esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma. O tolo, o que o tolo faz? Jamais se desapega do mal. O tolo é assim, ele ama o que é mal, ele ama o que é ruim. Ele não se desapega disso de jeito nenhum. Amém? Você conhece gente assim? Que não se desapega dessas coisas? Que é mal? Complicado, né? Versículo 20. Aquele que caminha com o sábio será cada vez mais. Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará. Pronto. Precisa falar mais alguma coisa? Quem anda com o sábio vai se tornar sábio. E quem anda com o insensato? Arruinado. Como é que é um insensato andando? Chama um insensato para passear lá em Franca, para você ver o que é ruína. Sai daqui para lá, aí você está com 200 reais. 200 reais no bolso. Está rico. 200 reais no bolso. Aí o insensato já fala para você, vamos lá em Franca. 200 reais não dá para ir em Franca, mas você vai. Vamos lá em Franca, vamos. Aí você já sai com o insensato. Já para aí no posto, 100 conto de gasolina. Você ficou só com 100. Ele vai lá com o insensato. Chega lá em Franca, o insensato começa a andar e ele gosta de tudo quanto é coisa. Aí, primeira coisa que você vê, você já entra naquela lojinha que não serve para nada. Já vê um trem que não precisa e já quer comprar. Aí você vai fazer o quê? Perguntar para o insensato, devo comprar? O que o insensato te fala? Se você não comprar, eu compro. Sabe para quê? Para te induzir a fazer aquilo que é ruim. Se você não comprar, eu compro. Aí você vai, tá, eu vou comprar. Aí acabou o dinheiro. 100 reais não dá para pagar nem pressão. O que o insensato faz? Você não tem cartão? Compra um cartão, rapaz, que coisa boa. Paga em 12 vezes sem juros. O insensato ele é tão inteligente que ele fala assim, 12 vezes sem juros. Vou explicar para vocês isso aí, hein? Só hoje. Quanto que custa o bem em 12 vezes sem juros? 2.000 reais, em 12 vezes sem juros. Amém? Aí você faz aquela pergunta. À vista tem desconto no Pix? Ah, no Pix tem 10%. Se em 12 é sem juros, por que não é no preço do à vista? Já que é sem juros. Ou seja, o juros está embutido. Mas e o insensato, que está andando com você ali? Ele nem sabe disso aí, ele nem quer saber, ele só quer saber da parcela. Fala, quanto que é? A parcela é 100 reais, então pode ser até 30. Pode pagar 3.000 reais no coisa que vale dos dois, que não vai alterar em nada. Vocês estão entendendo como é que funciona o insensato? Aí o insensato pensa, para por aí? Não, aí ele já está com a sede miserável. Aí ele fala, vamos tomar uma. Aí você fala, eu sou crente. Ele fala, e daí, seu pastor não está aqui? Aí você fala, tá mesmo não, que na Vila Tchão ele não vai passar por aqui hoje. Pede uma cervejinha lá, passa o irmão Lucas de moto. Paz do Senhor, irmão. Já acaba com a sua moral. Mas o insensato é assim, né? Ele anda com quem é insensato, e aí o que acontece? A vida só vai de mal a pior. Prostituição, endividamento, afastamento de Deus, vida de derrota, é tudo com essas pessoas. Porém o sábio, igreja, se você anda com o sábio, que jeito que é? Você já está com o sábio, com mesmo 200 reais, fala, vou para Franca, o que o sábio fala para você? Rapaz, guarda esse dinheiro, que 200 reais não dá para ir para Franca não. Guarda esse dinheiro, você não tem que pagar nada segunda-feira? Primeira coisa que o sábio vai te perguntar, você não tem que pagar nada segunda-feira? Aí você fala, é mesmo, esse dinheiro é para conta de luz. Já lembrou? Aí você está com o sábio, vai entrar numa dívida, o que o sábio fala? Rapaz, você precisa disso aí mesmo? Para que você vai entrar nessa dívida? Junta o dinheiro que à vista é R$1.000 mais barato. R$1.000 em 3.000 é 33% a menos. É quase o que você ganha no mês. Ixi, né? Aí, vamos tomar uma cervejinha. O cara fala, não, vou tomar cerveja. Não, isso aí é vício. A palavra de Deus condena. Ao invés de tomar cerveja, vamos tomar uma Guaraná, um caldo de cana.
Isso vai fazer bem para a nossa saúde. Né? Um caldo de cana. Pronto. Vamos comer um espetinho. Não vamos ficar aqui nesse meio de gente aqui, que aqui tem um monte de gente que não presta. Gente roubando, gente traficando, gente fazendo tudo quanto é coisa. Vamos para outro lugar. O sábio é assim. Né? Agora, o insensato, de que forma que ele age? Não, tranquilo. Então, quem anda com sábio se torna sábio. É assim que funciona. Você começa a aprender as coisas, gente. É uma coisa interessante isso aí. Teve uma vez que eu estava mexendo com... Eu tentei investir no agro, né? Aí eu falei, vou começar a mexer com gado. Aí eu comprei uns bezerrinhos, né? Aí o que eu fiz? O que eu entendi de bezerro? Nada. Peguei 3 sábios, falei, agora vamos comigo pro leilão. Aí eu usei a técnica da Ede. Você compraria para sua mãe esse bezerro? Ah, eu compraria, então esse serve para mim. Não, esse eu não compraria, então esse não serve para mim. Quanto que vale? Tanto. Você compraria? Comprar, então compra. Não, se compraria, eu vou comprar. Aí depois, sabe o que eu fiz? Deixei esse gado lá. Aí eu fui vender. Aí ele falou assim, quanto você quer? Eu falei, eu vou fazer o seguinte. Como você é uma pessoa honesta e eu não sei o preço, você me fala quanto você paga. Se eu achar que tá bom, tá bom. Eu ganhei mais ou menos 300% em uns 6 meses. Foi um negócio fora do comum. Mas o que eu fiz? Nada. Só segui a orientação do sábio, que eu não sabia nada. Eu cheguei lá no leilão, o cara falava assim, vendido, vendido. Eu falei, bicho, está vendendo bem. Ele falou assim, não está vendendo nada. Eu falei assim, como não está? O cara acabou de falar vendido. Eu falei, não, está defendendo. Até eu entender como é que funcionava o leilão, foi de 6 meses de intensivo. Imagina eu comprando, não sabia o que estava fazendo. Ia perder uns 10 mil reais. Quanto que eu perdi para aprender lá? Nada, porque você anda com quem sabe. Entendeu? Você tem que andar com pessoas que sabem mais do que você. E aí você vai aprender. Por isso o texto está dizendo ali, ó. Aquele que caminha com sábio será cada vez mais sábio. Todavia, aquele que anda na companhia do insensato acabará arruinado. Tem um monte de gente assim. Quantos que eu vi lá nesse mesmo leilão que quebrou na emenda? Comprava o que não prestava, não sabia. Estava lá um tucurão branco e falava, ó, Nelore. Tucura com quase 15 anos de idade, desse tamanho, que eu pensava que era um bezerro forte. Né? Outros com a orelha desse tamanho assim, ó. Parecia um Luan. Falei, gente, qual que é esse gado aí, né? Luandês. Eu falei, gente. Outros com a orelha para cima. Parecia um burro. Eu falei, gente. Mas quem não conhece, compra. Na verdade, acho que é uma raça extraordinária ali de gado. Ó, deve ser um mestiço. E compra. Então a gente precisa o quê? Andar com sábio. Teve um dia que eu fui comprar uma e meu pai ainda era vivo. Aí eu olhei, tinha 5 lá para me escolher qual que era, né? Tinha uma pequena e o resto era tudo maior. Eu já ia maior, né? Tinha uma rajadona lá bonita. Eu falei, sério mesmo? Pensei, né? Vou pegar aquela ali. Aí meu pai falou, não, a melhor é a pequena. Eu falei, pronto, a melhor é a pequena, mas eu queria a grande, né? Já está meio caminho andado. Aí o que eu fiz? Acatei, eu não sei. Acatei, peguei a pequena e era a melhor de todas mesmo. Depois eu falando com os outros pessoal lá que estavam me orientando, eu falei assim, não, a melhor é aquela mesmo. Então a gente precisa acatar. Mesmo que a gente ache que não é. Às vezes eu acho que aquela coisa não é certa, mas se a pessoa sabe o que está falando, eu preciso fazer. Eu preciso dar uma oportunidade para mim mesmo de romper. Amém, gente? Vamos continuar aqui para a gente finalizar? Vamos pular para o 24 agora. 24. Aí, esse aqui é muito bom, hein? Quem se nega a disciplinar e a repreender o seu filho, não o ama. Quem ama, de fato, não hesita em... Aí aquela pergunta que não quer calar. Você está amando ou você está odiando seu filho? Por que eu tampei? Para não ver. Né? Para não ver. Porque tem muita gente odiando os filhos. Está lá o monstro lá, o Grêmios, que começa cedo, né? Essas espécies novas. Pega peixe. Você já viu essas espécies? Parece o sorriso do Coringa, aqueles olhos regalados, sobrancelhas cruzando. É uma espécie bem diferenciada dessas crianças de hoje em dia, vocês já viram? É nova, é uma geração bem moderna, é tudo assim, tudo igual. Você olha assim, você olha, quem é quem? Parece aquele tanque de peixe. Você não sabe quem é quem. Tudo igual. E os meninos é de arrebentar, uns meninos esperto. Teve um que foi lá em casa esses dias, soltamos ele lá achando que ele engatinha, já saiu andando. Eu falei, gente, o monstro anda.
Gente, não tem cabimento. A criança não tem nem 6 meses de idade, já está andando. Um outro, esse dia demos um garfo para um lá, né? Um neném, demos um garfo na mão dele. Pensei, agora eu quero ver o que ele vai fazer. Aí fui trocar para a colher. Ele não quis trocar, né? Chorou. Falei, então deixa ele com o garfo, vamos ver o que ele vai fazer. O moço catou e... Eu falei, gente, não tem cabimento nisso aí não. Olha como é que pode isso aí. Antigamente eu comia 3 anos na mamadeira, hoje em dia com 6 meses está comendo de colher, garfo, faltou um pouco de uma faca para mim. Ou seja, as crianças estão evoluindo. Mas e os pais? E os pais? Aí você pega uns prodígios desse e não direciona não, não corrige não, não poda não, não faz lidar com o bem não. Daqui a pouco é o quê? Daqui a pouco ninguém segura, porque vai dar um nó na sua cabeça, porque é inteligente, mas a inteligência tem que ser usada para o bem. Vocês estão entendendo? Lá no início, quem era mais sábio, olhando aos nossos olhos, naturalmente falando, o Davi ou o Salomão? Quem a palavra de Deus fala que é mais sábio? Salomão, o mais sábio que teve na terra. Sim ou não? Mas quem que direcionou Salomão? Por quê? Porque ele era o pai. Então, quando o Salomão era novinho, o Davi tinha mais sabedoria, experiência. Então ele passou isso para o filho. Depois, o Salomão soube andar com as suas próprias pernas. Mas no início. Agora, hoje em dia, não. Rapaz, hoje em dia, a criança está com 3 anos de idade, está o pai indo para Franca. Aí fala para a criança, quer passar na van? Quem tem que saber se vai passar na van é você, cara. Seu filho quer almoçar aonde? As decisões, vamos fazer compra em que lugar? O que você acha? Está mais em conta lá no Savenhago ou no Atacadão? Criança 3 anos, não sabe. As decisões têm que ser suas. É você que tem que tomar as decisões. Ah, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, quem tem que querer é você. Seu filho não tem que querer nada por enquanto. Ele tem só que ouvir as instruções. É pai calando a boca para estar ouvindo o filho. Não, você é o filho que tem que te ouvir. Quem está aprendendo é ele, não é você não, cara. Não estou falando que você não vai deixar seu filho falar, mas tem momentos que tem criança ensinando os pais, cara. Não viveu nada, não sabe nada, vai poder te ensinar como. Aí a gente fica bravo. Seu filho está indo para um lugar ruim, tem alguém te alertando, você vai ficar bravo. E você e o seu? O que tem a ver uma coisa com outra? O que tem a ver uma coisa com outra? Agora você já imaginou? Tem o Salomão aqui, ó, para a sabedoria, está até mexendo as casquinhas ali. Se arrebentou de bicicleta. Esses dias eu falei para ele assim, ó, Salomão, você está correndo muito, porque ele pegou da descida aqui, gente. Ele estava sendo o Sonic, pedalando na descida. Depois na pedala, já descendo ele pedalando. Eu falei, vai se arrebentar. E depois eu falei assim, estava sem freio a bicicleta, pastor. Eu falei, isso, ótimo. Como é que você faz? Porque lá está até subida. Eu falei, então vai se arrebentar. Aí, o que ele fez? Não acatou o conselho. Está lá, todo arrebentado. Mas, o que eu estou dizendo não é isso. Aí você imagina, se arrebentou, né? Aí, a Sirene vai dar um conselho para alguém. Vê um filho de um outro correndo, desenfreado. Aí ela vai falar assim, ó, seu menino está descendo com a bicicleta aí, numa velocidade do lado, pode se machucar. Aí a pessoa fala, mas o seu não caiu? O dela caiu, e ela está falando que o seu não cair. Agora, se você quer que o seu se arrebenta também, então acha ruim com ela. Fala assim, não tem nada a ver com a minha vida. Então deixa, seu filho vai se arrebentar. O dela já se arrebentou. Aí ela não está querendo que o seu se arrebenta. Mas se você está, então deixa o seu se arrebentar também. É assim que funciona. Amém? E às vezes o dela não se arrebentou. Às vezes tem coisas que a gente conseguiu resolver antes de dar o problema. Aí você está alertando também. E a pessoa não quer o alerta. Então deixa. Quem vai sofrer é seu filho, não é eu. Não é quem está te alertando, é seu filho. Se ficar com um filho mal educado, quem vai apanhar vai ser você, não vai ser eu. Seu filho não vai lá em casa me bater, ele vai bater em você. Ele vai maltratar é você, não vai me maltratar. Vai maltratar você. Quando o monstrinho crescer, e tornar um híbrido, ele vai acabar com a sua vida. E o problema vai ser de quem? Seu. Meu. De mais ninguém. Se o filho é meu, o problema é de quem? Meu. Se o filho é seu, o problema é de quem? Seu. E outra coisa. A gente fala assim, pensão alimentícia até 18, pensão alimentícia, mas filho é o resto da vida. Você só para de pagar a pensão, mas o problema continua. Por exemplo, né, eu conheço alguns filhos de quase 50 anos que estão dando trabalho para a mãe ainda. Por exemplo. Então você vê que a coisa é
É difícil. Mas no começo, certamente, alguém alertou, alguém falou. Já falei para vocês aqui, tinha 2 amigos, 2 conhecidos meus que eram amigos de infância. Um viu o filho do outro usando droga. Foi lá e falou para ele, sabe o que ele fez? Brigou. Amigos de infância, mais de 40 anos de amizade, discutiram porque um foi falar que viu o filho do outro usando droga. O que aconteceu? O outro agora foi oficiado. Estava usando droga mesmo. Se o pai, ao invés de brigar com o amigo, tivesse falado, opa, aonde que ele estava, que jeito que foi, procurar saber e fosse lá intervir, no início, talvez teria evitado o problema. Mas ao invés de intervir, o que fez? Foi ficar bravo porque o cara falou. Aí o problema não está com quem está usando a droga, está com quem está falando. Vocês estão entendendo? Então, as pessoas estão assim. O problema não está, ela faz a cagada, mas o problema não está com ela, está com quem está falando. Né? O problema da velocidade não foi eu que passei correndo no radar, foi o radar que me mutou. É assim que funciona. Esses dias eu estava lá no ônibus, aí a lateral do ônibus toda arranhada. O que aconteceu? Assim, um pauzinho veio e pegou ali. Eu falei, o quê? Você estava passando, de repente uma cerca olhou e falou assim, gostei desse ônibus, vou bater nele. Não, você que encostou na cerca, a cerca não encostou em você. Né? Então você vê como é que funcionam as coisas? A gente é assim. A gente não quer assumir o que está acontecendo. Não quer que ninguém fala. Né? Então a gente precisa parar com isso, gente. Parar com isso. Né? Ó, você está lá, fazendo uma coisa que vai dar errado. Está com uma faca lá cortando um tomate, com os dedão desse jeito. Aí você fala assim, ó, você vai cortar os dedos aí. Aí você fala, você já cortou o seu? Então, porque eu cortei o meu, eu não quero que você corte o seu, querido. É isso aí, ué. Vocês estão entendendo qual que é o negócio? É esse aí. Agora não, a gente vai... Não, tem que dar um exemplo. Tem que dar um exemplo. Mas às vezes você se arrebentou. Então você tem o exemplo porque você se arrebentou. Então para de olhar para a vida do outro que está querendo te ajudar e tratar como um inimigo. Quem está te ajudando não é seu inimigo. Seu inimigo é você mesmo, que não aceita, que não ama seu filho, que não disciplina. Ah, eu vou parar de ir nessa igreja que só para a disciplina do filho. Então vai para um que ouse indisciplinado. Deve ter algum lugar assim. Vai lá. Vai lá. Deixa seu filho à vontade, deixa ele pegar as canetinhas, pintar o teto da igreja, subir nos ventiladores, se pendurar e sair rodando. Deixa, vai. Né? Quem sabe não tem até um segundo andar para ele pular de cabeça lá embaixo. Deixa. Vai ter esse não repreende, não. Sabe quem vai se machucar? Seu filho. Sabe quem vai sofrer? Você. Mas deixa, continua, não tem problema não. Ninguém toca no ungido de Israel. Agora as crianças agora é o ungido de Israel. Não toque no ungido, então deixa o ungido aí. Depois você vai ver o ungido plantar a mão na sua orelha quando você ficar mais velho. Aí você vai ver o ungido para onde vai. Amém, igreja? Mas não acabou ainda, tem ainda o 25. Pra vocês não ficarem tristes. Amém? E nem foi eu que deixei o versículo das crianças para o final. Foi o Salomão que escreveu, viu? Reclama com ele. Versículo 25. O sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente o seu apetite. A alma do perverso, contudo, sempre está faminta. O que é isso? O perverso que contraria a palavra, ele nunca vai se saciar com nada. Ele sempre vai querer mais. Às vezes ele já tem tudo, mas ele quer mais. Eu fico olhando, tem gente que tem tanta coisa boa e não dá valor, cara. Agora já tem gente que valoriza. Né? Esse final de semana a gente esteve lá na casa do Pedro. Aí eu estava olhando a satisfação da mãe dele. A mãe dele olhava para os meninos assim, né? O Pedro fazendo seu revelação surpresa lá, para casa com a Raíssa, né? O Russo namorando com a Paola, o Filipão casado, né? O pai dele lá, a família inteira, nós lá, batendo um papo. Eu olhando assim, eu olhava para ela e via ela olhando para os meninos assim, eu percebia que ela sabe da riqueza que ela tem dentro de casa. Você percebe que ela, não estou querendo isso, não tem um plano mirabólico. Não, eu percebo que ela está satisfeita com o que ela está vendo. Porque ela sabe como é que esses meninos estavam, ela sabe como é que a família dela estava, ela sabe de onde Deus tirou ela. Amém? Então, no lugar que ela está ótimo. Se melhorar, melhor ainda, não tem problema. Mas está bom. Você tem que ter o quê? Gratidão pelo que Deus fez. Sabe qual é o problema? O sábio, ele tem sempre o suficiente. Ele entende que o que ele tem é o suficiente. Não quer dizer que você não vai precisar de mais nada, mas o que Deus nos dá já é o suficiente para aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Mas o insensato, que jeito que ele nunca está satisfeito. Ele está sempre querendo
mais. Eu não estou falando que você não precisa almejar ter algo melhor, não. Mas isso não pode ter seu coração nisso. Eu estou lá com o meu carro ali, ó. Você acha que eu não almejo ter um aval, 300 cavalos? Claro que eu almejo, mas você acha que eu me preocupo com isso? Claro que não. Se acontecer alguma vez na minha vida, ótimo. Se não acontecer, não vai mudar em nada, porque o que eu tenho já é o suficiente para me manter feliz. O que eu tenho já é o que eu preciso. Se tiver mais, que bom, mas o que eu tenho está ótimo. Amém? Agora tem gente que não está lá. Você já viu como é que funciona o coração ingrato? Ele começa a pôr defeito no que ele tem. É para mim, mas carro aí também? Nossa. Está com um arranhão ali na porta também. Deus me livre. Anda com o carro arranhado. O pneu também não está muito 100%. O time troca a pastilha. A lâmpada queimou. Começa a pôr um monte de defeito numa coisa que tem. Né? Por quê? Porque está insatisfeito com aquilo que Deus já te entregou. Não quer dizer que Deus te entregou para o resto da vida. Vai ter satisfação. O que é melhor? Andar num carro velho ou andar de pé? Pronto. Está ruim? Então vai de pé. Teve uma vez que eu fui visitar a pastora lá no Saúl. Fui de pé. Eu não tinha carta ainda, né? Acho que tinha 16 anos, fui de pé. Chegou na volta, apareceu o Ismar, um colega meu, num Chevette, caiu nos pedaços. Já deu aquela brecada. O banco já foi lá e falou, quer ir comigo? Eu falei, na hora, muito melhor o Chevette velho desse do que de pé. Já entrei nesse Chevette, rapidinho cheguei na cidade. Agora não, vou reclamar não. Enquanto não vir um helicóptero me resgatar, eu não vou. Então vai de pé, então, fica aí. E murmurando, vai. Aproveita o tempo que você tem de caminhada e vai reclamando. É assim que faz. Tem gente que está assim, reclamando, ao invés de aproveitar. Já pensou? A mãe do Pedro está olhando aquela maravilha toda e fala assim, mas nenhum filho meu não é médico. Podia ser médico, outro podia ser engenheiro, outro podia... Em vez de aproveitar o que tem e ficar reclamando, já pensou? Estou morando em Tirapuã, podia estar morando em Alphaville. Né? Podia estar comprando metade do Goiás de fazenda. E aí foca naquilo lá e esquece o que realmente tem valor. Tem gente assim, né? Focando nas coisas, esquecendo o que tem valor. Almejando coisas que não precisa, não se satisfaz, não tem satisfação naquilo que Deus entregou. Aí diz assim, ó, o sábio recebe o suficiente. A suficiência está na onde? Está nas coisas ou está na mente? Está na mente. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente sempre quer mais? Porque a mente está dessa forma. Quando a gente está com a mente aberta, a gente entende que o que a gente tem já é o suficiente. A gente quer se... Nossa, eu queria parar para não perder tempo, mas às vezes a gente quer viver em outro tempo. É mutação isso aí. O cara está hoje querendo viver o mês de dezembro. Aí isso acontece? Ele não vive hoje. Chega em dezembro, ele quer viver 2027. Você nunca vai viver. Você vai estar sempre mentalizando algo e nunca vai viver. Seu filho está aí com o tamanho da Rebeca ali. Quantos anos tem a Rebeca? 13? Quantos? 3 anos. Está ali a Rebeca, 3 anos. Aí a pessoa fala assim, não, quando meu filho tiver 9, eu vou andar com ele para todo quanto é lugar. Aí fica esperando. A hora que tem 9, fala assim, quando tiver 15, eu vou fazer uma festa para ela. Aí fica esperando. Aí quando tiver aqui, agora eu vou... Fica esperando. A hora que você vê seu filho já casou, já foi embora, você perdeu tudo. Todos os momentos que você poderia ter, você não tem. Porque você não vive o hoje. Quando eu tiver dinheiro, eu levo meu filho para Disney. Não tem dinheiro, leva ele na pracinha hoje, então. Hein? Faltou para Disney? Leva na pracinha. Quando eu tiver dinheiro, eu vou levar ele lá nos melhores restaurantes do mundo para comer. Não tem dinheiro, leva na pastelaria. Só não perde o momento. Amém? Porque, eu não tenho. Eu não tenho dinheiro para comer um X tudo. Mas você tem dinheiro para comer uma coxinha. Come uma coxinha com seu filho. É isso que ele quer. Amém? Eu não tenho dinheiro para comer uma coxinha. Faz uma pipoca na sua casa e come com seu filho. É isso que ele quer. É o suficiente. O que você tem é o suficiente. Senhor, eu queria uma coxinha, mas eu agradeço pela pipoca. E pronto. Estão entendendo? E olha que eu estou jogando aqui uma extrema pobreza que ninguém está passando por isso aqui, né? Diga-se de passagem, vamos entender, né? Na verdade, ninguém está passando por isso aqui. É só para entender. Então, se for analisar, Deus está nos dando coisas maravilhosas que a gente nem sonhou em ter e ainda está reclamando. Né? Eu que o diga. Posso reclamar de nada. Nem almejar não estou podendo mais também, porque é demais. A graça do Senhor tem sido super abundante na minha vida, então eu não estou em condição de reclamar de nada. Nem de pedir mais nada também. Está tudo bom demais.
Amém? Mas a gente se satisfaz com isso? O que diz o texto? O perverso, contudo, sempre está faminto. O perverso tem e sempre ele quer ter mais. É assim o perverso, né? E coisas que não servem para nada. Vou dar um exemplo só para a gente finalizar. O cara está com meio tanque de gasolina. E ele precisa ir para Franca. Ele está insatisfeito porque ele queria estar com o tanque cheio. O que vai mudar a nossa ida em Franca com meio tanque e com o tanque cheio? Nada. Não vai alterar em nada. Só o que mudou? A insatisfação da mente. Então, quando eu vou com meio tanque, pensando assim, nossa, tinha vez que eu vinha na reserva, agora eu estou com meio tanque, agora todo sorridente. Até dar uma aceleradinha mais na torre, para dar uma andada a mais. Agora, quando eu vou com a mente de satisfação, estou com meio tanque, assim, podia estar com o tanque cheio. O que mudou? Nada. Você entende que tudo está na mente? Não muda nada. A sua vida não muda nada por aquilo que você almeja. Mas você não vive o que tem que viver porque está almejando muito. Está querendo viver uma vida que não é sua. Está querendo viver uma vida de riqueza que não é rico. Uma vida de luxo. E aqui ainda fala até uma vida interessante aqui, né? Fala, olha só que interessante, de prestígios. Tem gente que está se achando pensando que é o presidente da república. Não é? Chegando lá, ninguém levantou para me sentar. Quem que você pensa que você é, cara? Presta atenção. Aí você vai se irritar porque ninguém se levantou. Falando não me cumprimentou. E aí, que não te cumprimentou? Às vezes o cara não te viu, hein? Mas a gente está achando que tem que ser o prestígio. Ah, fulano foi na casa de fulano, não foi na minha. E aí? Vai você não convidou, hein? Então é parar com esses pensamentos medíocres e começar a viver algo sobrenatural. Amém? Algo relevante. Amém? Amém. Glória a Deus. Coloque-se de pé para receber algo de bom na sua vida.